Oi pessoal do YouTube, é isso aí, sou eu aqui de volta, trazendo mais um vídeo para vocês do canal Sobrevivente Urbano. Como eu havia prometido para vocês, eu ia fazer o vídeo sobre como usar corretamente faca, facão e machado. Só que o que acontece? O assunto é muito extenso, é muito conteúdo para a gente colocar num vídeo só. Então o que eu tive que fazer? Eu dividi o vídeo e hoje vocês vão acompanhar aí o vídeo de como usar corretamente a faca, assim como uma dica básica para você adquirir a sua faca na hora da compra, tá ok? Como eu falei, é muito assunto, então eu tive que resumir ao máximo, tá? Eu fiz uma apresentação aí para poder facilitar o entendimento do assunto, tá ok? Espero que vocês gostem, então vamos acompanhar aí esse trabalho que eu fiz para vocês. Então, pessoal, a gente vai usar essa apresentaçãozinha aqui, eu vou usar ela para ficar um pouco mais fácil a explicação, né, dos detalhes desse vídeo, tá ok? Então vamos ver aqui, nós vamos ver sobre facas, tá, e canivetes. Eu acrescentei canivetes, tá ok? Mais relacionado à faca, mas na verdade um bom canivete pode ser um substituto eficiente da faca, tá? Desde que possua uma lâmina forte e que permaneça firme quando aberto, tá? Nesse caso aí a qualidade é fundamental. Então alguns dos detalhes aqui vale sim para canivetes também, tá? Mas em princípio facas, tá ok? Então vamos aí para o primeiro ponto, adquirindo uma faca. Antes de explicar sobre o uso, a gente vai ver, né, você vai adquirir a sua faca, alguns pontos fundamentais para você comprar uma faca, certo? Um dos primeiros pontos que nós temos aqui seria o cabo de qualidade, tá? Quando você vai comprar uma faca, observe o cabo dela, tá? O cabo tem que ser de boa qualidade, tem que ser anatômico, tá ok? Tem que facilitar a pega, sem protuberâncias no cabo, tá? Para que ele não machuque as mãos, tá? E o cabo deve ser resistente. Sempre analisar se o cabo da faca que você está comprando é resistente e anatômico, se ele não vai ser desconfortável na sua mão. Não importa se ele for um cabo de paracordes, se for um cabo de madeira, se for um cabo de borracha, tá? Plástico, resina, não importa o material, tá? O importante é que o cabo tem que ser confortável, tá ok? Aí nós temos mais um ponto na hora de adquirir uma faca, tá ok? Seria esse o equilíbrio, tá? O segundo ponto é o equilíbrio da faca, tá ok? O que é esse equilíbrio, tá? Ao comprar a faca, verifique se a faca está bem equilibrada. O equilíbrio da faca, tá, é a distribuição do peso entre a lâmina, tá, e o cabo. Tá? Quanto mais distribuído o peso, mais confortável vai ser para você usar essa faca. Tá? Salvo alguns modelos de faca, por exemplo as de arremesso, que elas têm que ter a lâmina mais pesada, porque como elas são de arremesso, né, a lâmina tem que pesar muito mais que o cabo. Tá? Mas no caso dessas facas que a gente usa para uso comum, digamos assim, falar assim, um uso comum, o ideal é que o peso seja bem distribuído. Tá? Do contrário, vai ficar desconfortável para você trabalhar com essa faca. Tá ok? Para você verificar se essa faca está bem equilibrada, um teste bom é você colocar ela em cima de um dedo, ou colocar em cima de um graveto, alguma coisa, bem a parte da junção entre cabo e lâmina, tá? E ver o equilíbrio dela, ver se o cabo equilibra com a lâmina, para ver o quanto esse peso está distribuído na faca, tá? O teste vai ser mais ou menos assim, ó, tá? Vai fazer isso, você vai descobrir ali qual área da faca está mais pesada e se o peso está bem distribuído, tá ok? Bem simples esse teste de fazer. Aí nós temos um terceiro ponto a considerar na aquisição de uma faca, para você adquirir uma faca, é a composição dela. A composição da faca é feita de vários itens que você vai considerar. Eu vou colocar os básicos aqui, tá? Os itens básicos para essa composição. Em primeiro, tipo de espiga, tá? Quando a gente fala em espiga na faca, tá ok? Espiga é a continuação da lâmina que fica na parte interna do cabo, né? Garantindo a fixação entre os dois, tá ok? A espiga seria essa parte aqui da faca, tá?
essa parte que vai embutida dentro do cabo, né? Nós temos diferentes tipos de espiga, e esse tipo de espiga determina a aplicação prática da faca, tá? Isso diz muito sobre a resistência da sua faca, tá? De um modo geral, tá? A gente tem aqui 4 modelos, tá? Que a gente pode listar. A gente tem a espiga oculta, que é Hidden Tang, que seria a 1. Nós temos ali a 2, que é a espiga completa ou plena, também chamada de Full Tang, tá? Nós temos meia espiga e nós temos a espiga japonesa, tá? O que a gente pode dizer aqui sobre as espigas, tá, ok? É que quanto mais pesado o uso prático da faca, mais robustez é necessária na espiga, tá? Então, no caso, as que eu recomendo são as facas Full Tang, tá? Que no caso aqui é a nossa espiga número 2 aqui, que são de longe as mais resistentes, já que a espiga é a continuação da própria lâmina, tá? A lâmina e a espiga é tudo junto, é uma coisa só. Dá uma resistência muito maior para a faca, tá? Aí você vai definir, né, qual que está mais adequada ao teu uso da faca. Mas eu recomendo a Full Tang. Outro ponto a se analisar, tá, ok? É a geometria do corte. Tá? O que é essa geometria do corte? É a lâmina, o fio da faca. Por que é importante saber a geometria do corte? Porque, como você pode ver, cada geometria de corte aqui, ela tem um ângulo diferente. E na hora de você afiar a sua faca, é importante você saber a geometria do seu corte. Por quê? Porque se você tentar molar a faca de forma errada, você vai acabar estragando a faca. Então é importante você saber esse grau, que tipo de lâmina, que tipo de corte você está usando, tá? Que geometria de corte. Na verdade, para você ter uma base da geometria, a gente usa aqui esse modelo. Tá? O importante não é decorar os nomes, mas é você se atentar ao tipo de corte. Tá? Aqui nos tipos de corte nós temos Scandinavian, tá? Que seria o 1, ou o corte escandinavo. Nós temos Flat Ground, que é o 2. Tá? O que eu posso falar para vocês sobre esses cortes aqui é o seguinte: o Scandinavian, esse 1 aqui, tá? Scandinavian ou Scandi ou corte escandinavo. Tá? Ele é uma variação do corte Flat Ground, do 2, deixando bastante massa na lâmina. A lâmina fica mais grossa e, consequentemente, mais pesada. Tá? O 2 aqui, o Flat Ground, essa geometria é criada num plano só, do dorso até o fio. Tá? Esse plano ele confere ali ao gume, ao corte da faca, a possibilidade de um fio bastante acentuado, tá? Um fio bastante delicado. É bastante comum em algumas facas, e a principal característica desse tipo de fio é a leveza e o equilíbrio da faca. Aí nós temos o 3 aqui, que é o High Flat. O High Flat é uma variação do Flat Ground, deixando um pouco mais de massa na lâmina, ou seja, um pouco mais grossa, tá? Do que o anterior, mas o tipo de corte é bem semelhante. Nós temos Hollow Ground, tá? Que são 2 desbastes côncavos laterais. A lâmina fica com pouca massa próxima ao fio e deve ser usada para serviços delicados. Existe uma boa chance do gume ser extremamente afiado, tá? O corte dela vai ficar extremamente afiado. Normalmente essa geometria ela é usada em navalhas, tá? Essa 4 aqui, pode ver que ele é bem fino o corte, é usado para navalha. Só que a desvantagem é para trabalhos delicados. Se você for fazer trabalhos muito pesados com esse tipo de fio, você vai estragar o fio com muita facilidade, tá? Nós temos também o formato Convex Ground. Existe bastante massa próximo ao fio, ele é mais grosso próximo ao fio. Você pode notar que a lâmina ela torna-se mais resistente a trabalhos mais pesados, por ser mais grossa, tá? Um exemplo desse tipo de lâmina é o machado. O machado, ele, em geral, eles têm o tipo de corte Convex Ground, tá? Então, para faca, tem algumas facas que tem esse corte, mas é um pouco mais raro, tá? E nós temos ali o 6, que é o formato cinzel. Esse aí, facas, geralmente são facas de cozinha que tem esse formato cinzel. Ela tem o desbaste de um lado só, tá? Ela geralmente
ela é usada onde precisa se manter um corte reto e empurrar o material cortado apenas para um lado. Tá? As facas de cortar peixe, culinária japonesa, são em forma de cinzel. Um exemplo de forma de cinzel também é o formão, aquela ferramenta usada para desbastar madeira. Ele também tem formato de cinzel. Tá? Então tá aqui alguns exemplos para vocês. Isso aqui seria o básico das geometrias de corte. Tá? Okay? Como eu falei, não é importante decorar o nome, mas o importante é você ter noção da geometria que você está usando. Tá? Os formatos que você mais vai encontrar de geometria de corte nas facas que você comprar vai ser o 3, que é o high flat, tá? O 4, que é o hollow ground, com ferramentas menores para cortes mais precisos, tá? E o formato Scandinavian, tá? Ou escandinavo, ou Scand, tá? São os formatos mais comuns que você vai encontrar nas facas aí que você comprar, tá? Mas é importante você ter em mente que tipo de corte sua faca tem, para na hora de afiar ela você não ter problemas. Tá, ok? Então, na hora de comprar sua faca, se atente ao tipo de corte que ela tem. Tá, ok? E continuando, vamos ver aqui a conservação da sua faca. Ou seja, você escolheu a sua faca, você viu o cabo, você viu o tipo de corte, tá, ok? Alguns outros detalhes, como alguns acessórios que a faca vem, você escolheu a sua faca. Agora você vai ter que conservar a sua faca. Dicas para você conservar ela, tá? Primeiro lugar, sempre limpe sua faca após o uso. Tá? Se necessário, lave ela com água e sabão neutro. Tá? Em segundo, seque bem a faca para evitar ferrugem. Tá? Metal em contato com umidade não é bom. Tá? Qualquer tipo de metal. Mantenha a sua faca afiada, porque uma faca sem fio, tá, não serve para nada. Não vai ter muita utilidade. Então mantenha sempre a sua faca afiada. Tá? Em quarto, unte, ou seja, passe na lâmina e nas partes de metal um óleo para evitar ferrugem, tá? Para você preservar, se for ali um aço carbono, tá? Passa um óleo para proteger ela, mantenha ela ali com uma camadinha de óleo em cima. Depois, se você limpar a faca, você passa uma camadinha de óleo, tá? Quando fora de uso, mantenha sua faca na bainha e guardada em um local seguro, longe de crianças e animais, porque a faca não deixa de ser um tipo de arma. Tá? É uma ferramenta que tem riscos no seu uso, então deixe longe de contato aí com criança, não deixa fácil, guarda essa faca num lugar seguro. Tá? Então essas são dicas de conservação para sua faca. Agora nós entramos na parte do uso correto. Nessa parte do uso correto aqui, eu não vou precisar dessa apresentaçãozinha, vou mostrar para vocês pessoalmente, né? Já no caso com o vídeo direto, algumas questões com relação ao uso e alguns erros que as pessoas cometem e algumas recomendações de segurança. Nessas recomendações do uso correto, tá? Em primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é como entregar ou receber uma faca para outra pessoa. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas vão compartilhar uma faca, você está fazendo algum serviço, ou você está num camping, você vai passar a faca para a pessoa e você pode acabar se machucando ou machucando a pessoa se você errar na passagem dessa faca, né, para outra pessoa. Então, um grande erro que as pessoas cometem, aqui nesses dois quadrantes você pode ver que um é passar a faca com a lâmina virada para a pessoa e a outra é você segurar a lâmina para passar a faca para a pessoa. No primeiro caso aqui você vai acabar cortando a mão da pessoa. No segundo caso, a pessoa vai puxar a faca, você está segurando a lâmina, você vai cortar a sua mão. Então, isso aqui não é recomendado. Não existe uma regra geral para isso, tá? O ideal é que você sempre deixe o cabo disponível para a pessoa pegar e que sua mão não esteja tocando no fio de corte, tá? Mas isso aqui são alguns detalhes que podem ajudar. Já modos corretos, como eu mencionei, você segura a lâmina, mas não com a mão no fio de corte, deixando o cabo livre para a pessoa pegar. E no outro exemplo aqui, você está segurando a lâmina também, só que deixando o cabo também disponível para a pessoa pegar. Então tenha muito cuidado em passar essa faca para outra pessoa ou receber a faca de outra pessoa para você não se machucar. Tá ok? Então esse aqui seria o modo mais correto. Outras questões de uso correto. Tá? A realização de trabalhos. Agora a gente vai entrar na parte em que é muito importante, tá? Ter atenção
e realizar o uso correto da faca. Não adianta você ter uma faca e usá-la do jeito errado. Você pode machucar alguém, acabar se machucando e ainda estragando a sua faca. Então, nessa realização de trabalhos, nós temos aqui funções que a gente faz com a faca: cortes, perfurações, entalhes e raspagens. E mais alguns detalhes que eu vou passar para vocês. Só que aí a gente não vai precisar aqui desse pequena apresentaçãozinha. Bem, agora abordando o tópico de uso da faca, o uso correto da faca. O uso correto em termos para dizer o quê? São certos erros que a gente não pode cometer usando um instrumento de corte. Tá? Todo instrumento de corte ele apresenta determinado risco para o usuário e para aqueles que estão à sua volta. O primeiro tópico a ser abordado são cortes. Tá, ok? O que acontece na hora de fazer cortes com a faca? Faca é um instrumento de corte, foi feito para isso, tá? Muito óbvio. Só que acontece, primeira regra de segurança, tá? Primeira regra de segurança para você. Você vai fazer um corte com a faca, você nunca corta coisas, tá? Na sua direção, usando a lâmina na sua direção. Por exemplo, aqui você vai pegar, suponhamos que aqui eu tenho um pedaço de madeira, alguma coisa que eu quero raspar, e eu vou fazer um corte. Eu nunca faço corte na direção do meu corpo. Tá? Porque às vezes você está com material duro na mão, está fazendo corte ali, descascando uma madeira, qualquer coisa. E o que acontece? Se essa faca escapar, ela vai em direção ao seu corpo. Tá? Então você nunca realiza cortes, né? Por exemplo, descascar um galho com direção ao seu corpo. Porque você pode acabar se machucando, pode acabar se ferindo. Tá? E isso pode acontecer sim. Tá? Assim como acontece com muita gente despreparada, que acha que usar uma faca é muito simples, e não é, exige cuidados. Então nunca se deve cortar em direção ao corpo, sempre para fora. Por quê? Porque se a faca escapar, ela escapa para fora e não vai pegar em você, não apresenta risco físico para você, tá ok? Então sempre corte sempre na direção para fora do corpo, nunca para dentro. E vocês podem ver que tem muita gente que faz isso, vai cortar alguma coisa, além de escorar, usar o próprio corpo como escora, faz esse movimento para dentro, tá? Se a faca escapar, você pode se machucar, tá ok? Então sempre cortes, sempre sentido oposto ao corpo, sempre para fora do corpo, certo? E se você precisa escorar o material, você vai escorar em alguma coisa e não no seu próprio corpo, tá? Tem muita gente que escora aqui no quadril ou na perna para cortar alguma coisa, ou na altura aqui do tórax para cortar alguma coisa, e existe gente que faz isso. Não é recomendado, sempre para fora do corpo. Quer escorar? Põe no chão, escora num galho, em alguma coisa, num tronco, qualquer coisa. Vai cortar o material, escora em algum lugar, mas não no seu corpo, sempre para o lado de fora. Próximo tópico a ser abordado seriam as perfurações. Por que perfurações? Muitas vezes você tem a sua faca e você quer perfurar um objeto. Tá? Voltando naquele velho erro de você escorar o objeto que você quer perfurar para poder fazer perfuração. Tem muita gente que na hora de perfurar um objeto, por exemplo uma lata, pega uma lata, vai perfurar uma lata e põe a lata aqui, ó. Põe no quadril a lata e vai tentar fazer a perfuração com a faca em direção do corpo. Geralmente latas são redondas e para escapar a ponta da faca é muito fácil. Então você vai fazer aquela força, escapa a faca, pega em você. Tá? Então na hora de fazer uma perfuração, tá ok? Você nunca escora em você, você nunca coloca na sua direção. Na hora de fazer uma perfuração, você coloca em algum lugar, escora em algum lugar que não vá, se escapar a faca, ela não vai ir na sua direção. Então não escorar o objeto na hora de furar, por exemplo, como eu falei, uma lata, quer fazer uma perfuração numa lata, coloca ela, apoia no chão, apoia num lugar que não venha a faca se escapar na sua direção. Outro cuidado na hora de fazer perfuração: a faca é de metal, tem ponta, mas essa ponta ela aguenta até uma determinada carga de força em cima, tá? Varia de faca para faca, varia. Tem facas mais resistentes, tem facas menos resistentes, mas na hora de perfurar um objeto, você tem que cuidar para não acabar com a ponta da sua faca, tá? Tem gente que vai perfurar um objeto, perfura o objeto e balança a faca assim, força a faca para o lado, por exemplo, abrir uma tampa. Dependendo de como está fechado esse recipiente, ou dependendo do material que está perfurando, ele tem uma rigidez alta. Então,
se você fizer esse trabalho com a faca, você vai acabar detonando a ponta da sua faca. Então observe muito bem na hora de perfurar o material, a rigidez desse material que você está perfurando, se você não vai estragar a ponta da sua faca, tá? E o cuidado de quando perfurar o objeto, escorar ele em algum lugar firme, tá? Que ele não fique trabalhando, e escorar num lugar em que seu corpo esteja uma determinada distância para você poder fazer essa perfuração, tá ok? Outro ponto a se abordar são os entalhes, tá? Os entalhes, geralmente você vai fazer um entalhe numa madeira, alguma coisa, você vai entalhar um objeto pequeno, por exemplo. Você vai pegar o objeto na mão e vai estar lá entalhando, certo? Geralmente nessa posição, coloca o polegar em cima, coloca o indicador em cima, o polegar embaixo, né? Para poder segurar, firmar o objeto, e você está ali fazendo um entalhe, por exemplo. Quando você está fazendo o entalhe, geralmente o seu polegar está auxiliando, tá? Geralmente seu polegar vai estar perto da lâmina da faca na hora de fazer esse entalhe. Então muito cuidado na hora de fazer entalhes, tá? Geralmente você vai entalhar uma coisa, você não precisa fazer tanta força. É questão de cuidado, jeito e paciência. Então não tentem forçar um objeto tentando entalhar ele com força, que você vai provavelmente ferir a sua própria mão na hora de fazer o corte. Tá? Isso na verdade para faca é qualquer objeto cortante. Você está trabalhando com objeto cortante, você pode se machucar, a sua própria mão que está segurando a faca aqui. Tá? Então na hora de entalhar, muito cuidado. Tá? Quando você vai entalhar um objeto batendo na faca, tem gente que bate aqui nas costas da faca para fazer entalhes. Uma das primeiras regras que tem que se observar, a faca você não coloca ela em 90 graus para bater. Tá? Você não entalha em 90 graus. Certo? Numa situação de emergência, bem, aí é outra história. Numa situação de emergência você vai fazer o que for possível, você vai pôr realmente à prova a sua faca. Agora se você está num camping, você não precisa fazer isso. Tá? Na hora de entalhar um objeto, uma madeira, não bata com a faca em 90 graus. Por quê? Porque você vai fazer dente no fio da faca. Tá? Você vai acabar estragando o fio da faca. Porque lembrando, o fio da faca é para cortar objetos. Corte, tá? Sentido de corte. Não para dar porrada em cima. Tá? Até, mas minha faca aguenta. Bem, cada cabeça uma sentença. Tá? Mas o ideal é não bater com a faca em 90 graus. Tá, ok? Se você vai lascar a madeira, vai lascar a madeira, você coloca a tua faca em ângulo. Tá? Coloca em ângulo, assim daí você bate. Para ela ir lascando a madeira e assim você vai entalhando. Tente não fazer isso. Não bater a faca em 90. Na hora de entalhar você vai bater em 90, você vai criar dente na faca e você vai acabar estragando o fio da faca. Tá ok? Então, vale lembrar. Todo instrumento de corte que tem um fio, o fio é muito fino, é delicado. Então, quanto mais você forçar o fio em 90, mais chance de estragar o fio você tem. Então sempre entalhar com a faca em ângulo. Coloca ali no ângulo de 45 e vai batendo devagarinho, entalhando o objeto. Às vezes está fazendo entalhe pequeno, você vai usar a faca, né, no ângulo de 90, mas é um entalhe pequeno. Então é uma coisinha mínima, você não vai forçar a faca. Você vai tirar pequenas lascas, às vezes, do objeto em 90. Então você não precisa bater em cima, você vai fazer com a mão. Agora na hora de bater com uma faca, por exemplo um galho, quero cortar um galinho com a faca, tá? Não bata em 90, bata em sentido de 45 graus aqui, para ir entalhando, né, o material sem danificar o fio da faca. Outro tópico importante sobre o uso da faca é a raspagem. Tá? O que é a raspagem? Raspagem, por exemplo, você vai pegar um objeto, um galho, um tronco, alguma coisa, e você vai raspar ele. Você quer tirar a lasca do objeto. Tá? Tem muita gente que pega a faca e faz o quê? Novamente, em sentido de 90 graus, vai fazer a raspagem. Tá? Sendo que o fio da faca não é feito para isso. O fio ele corta quando ele está em contato direto. Assim. Se você colocar em 90 graus e for raspar um objeto com a faca em 90, se for um objeto mole, se é uma verdura, uma fruta, alguma coisa que você vai preparar aí quando está fazendo o teu camping, né? Qualquer coisa do gênero, aí tudo bem, é um material mole, não vai estragar o fio da faca. Agora um galho,
uma madeira que você vai raspar ela com a faca em 90 graus, você vai fazer o que? Você vai entortar o fio da faca. Por quê? Você vai raspando, está forçando o fio da faca para cá, tá? Você vai acabar estragando o fio da faca também, tá? Então, você vai raspar um objeto, você tem que pôr a faca em ângulo e aí fazer a raspagem do objeto, tá ok? Lembrando, sempre para fora, tá? Tanto corte quanto raspagem. Então, você vai fazer o movimento para fora, aqui assim, com a faca em ângulo, não com a faca em 90 graus, tá? Nunca com a faca com ângulo de 90, que o fio pode dobrar. Se o fio estiver bem delicado, você vai perder o fio da faca com muita facilidade, tá? Amolar uma faca dá trabalho, perder o fio é muito fácil, tá ok? Então muito cuidado na hora de raspar um item. Sempre trabalhe com a faca em ângulo, se possível, tá ok? Essas são algumas dicas para o uso da faca, tá? Lembrando que materiais cortantes sempre exigem muito cuidado. Quando você for trabalhar com a faca, verifique o ambiente que você está, se não tem ninguém perto, se não tem crianças perto, principalmente animais, tá? Ou pessoas despreparadas que possam acabar se ferindo com a sua ferramenta, tá ok? Então, tome bastante cuidado. Na hora que você terminar de usar a faca, dê preferência por mantê-la guardada na bainha, tá? Terminei de usar a faca, limpo a faca e guardo na bainha. Você não vai guardar suja, porque senão você vai sujar a bainha e toda vez que for guardar a faca, a bainha vai estar suja, vai acabar sujando a faca, e não adianta você limpar. Então usei a faca, limpo a faca, guardo na bainha. Por mais que você vai se ausentar por um curto período de tempo da sua faca, não deixe ela em locais que pessoas possam passar e se machucar. Um exemplo disso é você pegar a sua faca, estou usando ela, tem um tronco aqui, vou lá e espeto a faca num tronco e deixo ela lá espetada. O que pode acontecer? Pode passar alguém, ou até você mesmo esquecer que a faca está ali, você topar com a faca e a ponta da faca vai estar presa no local. Então o que vai acontecer? Vai entortar ou quebrar a ponta da faca, tá? Além de você se machucar. Outra coisa, mesma coisa, você colocar a faca nessa posição. Você faz um entalhe lá, está fazendo um trabalho, daí você pega a faca e enfia na madeira com a ponta para fora, tá? A pessoa pode passar do lado daquilo ali, por exemplo, um tronco, vai estar um tronco lá, você põe a faca, está presa no tronco com a ponta para fora, a pessoa passa ali, se for um tronco baixo, a pessoa vai acabar rasgando a canela, tá? Ou a panturrilha, ou machucando o pé, além de estragar a faca também, às vezes com o impacto despercebido de alguém que está passando, tá? Então muito cuidado na hora de trabalhar com a faca. Você que transporta a faca, muito cuidado com a faca dentro da mochila. A faca dentro da mochila, você não guarda ela pressionada. Por quê? A mochila está cheia, você soca a faca lá dentro e a faca fica apertada dentro da mochila. O que acontece? No movimento que você fizer, a ponta da sua faca pode arrebentar a bainha, tá? Pode arrebentar a mochila, além de estragar os seus materiais, pode acabar pegando em você, tá? Então a faca você põe na mochila, você deixa ela folgada, tá? Num lugar que ela fique dentro da mochila folgada, que ela possa trabalhar dentro da mochila. Por quê? Porque caso você faça um movimento, no que você fizer um movimento, ela não vai perfurar, ela vai ter uma folga, tá? Ela não vai estar sendo forçada contra a mochila e contra a própria bainha, tá? Outro detalhe, se você está carregando a sua faca e você está dentro de um veículo em movimento, tá? Digo isso porque nós temos pessoas aí que fazem trilhas, vão de caminhonete, de jipe, não importa, tá? A pessoa manusear a faca dentro de um veículo, tá? Por quê? Você está com a faca na mão, de repente dá uma freada, passa num buraco ou qualquer coisa do gênero, uma curva brusca, você está com a faca na mão e naquela de você se movimentar dentro do veículo, você pode acabar ferindo quem está junto com você ou até acabar se ferindo também, tá? Assim como quando você estiver num camping ou qualquer lugar que você esteja utilizando um objeto de corte, você não deve correr, tá? Se possível, não corra com um objeto de corte na mão, não se corre com uma faca na mão. Por quê? Se você tropeçar e cair, você vai estar usando a faca contra você mesmo, tá ok? Então muito cuidado. Tá com a faca, não corra com ela fora da bainha assim na mão, que você pode acontecer um acidente, você cair, você acabar se machucando, ou tropeçar, cair por cima de alguém e acabar ferindo a pessoa porque você estava com a faca na mão, tá ok? Essas são algumas dicas. Se você tem outros detalhes a acrescentar a esse vídeo, coloca nos comentários, tá ok? Você que está assistindo o vídeo pela primeira vez,
Se inscreva no canal, acompanhe a gente, comente, curta, porque isso ajuda muito o canal. Os nossos vídeos são básicos, tá? Os nossos recursos são básicos, mas a gente tenta fazer o melhor possível para que os vídeos fiquem agradáveis para você que está assistindo, tá ok? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Qualquer crítica, sugestão, põe nos comentários, acompanhe os outros vídeos do canal e até o próximo vídeo.